Crianças, hoje na nossa aula de geografia nós vamos estudar a diversidade cultural brasileira, que é essa mistura de povos, né? Então, o Brasil é um país de grande diversidade étnica e cultural, herança da miscigenação dos povos que contribuíram para a formação da população brasileira, indígenas, africanos e imigrantes. Essa diversidade pode ser notada nas características físicas de nossa população, em seus hábitos e tradições, né? Como as festas, né? Aqui a gente está vendo a imagem de indígenas festejando. Por exemplo, essa festa aqui é uma festa popular, lá que veio lá de Portugal. Aí nós temos aqui também as comidas, que foi hábitos trazidos por esses povos. Então, a nossa população, ela é composta por brancos, negros, pardos, amarelos, indígenas, certo? Então, a própria língua falada no Brasil revela a mistura de culturas do povo brasileiro. A nossa língua, ela foi herdada dos portugueses, colonizadores, né? Mas utilizamos muitas palavras que têm origem na língua de outros povos. Por exemplo, a palavra angu, cochilo, quiabo, maribondo tem origem africana, foram trazidos pelos africanos. Já as palavras jacaré, abacaxi, mandioca, guaraná são de origens indígenas, certo? O nosso folclore brasileiro, os diversos grupos indígenas que compõem a população também têm características próprias quanto ao modo de morar. Por exemplo, as lendas folclóricas foram trazidas pelos indígenas. As lendas e os mitos. Um outro exemplo da cultura indígena são o conhecimento nas técnicas da agricultura, né, que nós herdamos também desses povos. A arte em cerâmica também foi uma herança indígena que aprendemos com eles. As comidas como milho, né, mandioca, a tapioca, né, o costume de dormir em redes, que nós os nordestinos gostamos muito, também foi uma herança indígena. O hábito de tomarmos banhos todos os dias também foi uma herança indígena, foi um costume trazido por eles. E agora nós vamos falar um pouco sobre a influência africana na formação da cultura brasileira, né? Mesmo vivendo como escravos, os africanos mantiveram alguns hábitos e tradição de seus lugares de origem. Isso influenciou a formação da cultura brasileira. É possível identificar a contribuição dos povos africanos na língua, na culinária, né? Na música, por exemplo, aqui, ó, na música, na culinária, na religião e em muitas outras manifestações culturais. Ritmos musicais como o samba, o maracatu, a capoeira, também são influências artísticas trazidas pelos povos africanos. Pratos como vatapá, acarajé, o hábito de consumir o azeite de dendê, são alguns exemplos da influência africana na culinária brasileira, né? Esses hábitos que a gente cultiva até hoje. Os imigrantes também influenciaram a cultura brasileira. Como vocês estão observando aí na imagem, tem diversas bandeiras de vários países representando os vários grupos de imigrantes que vieram para o Brasil. Portugueses, italianos, espanhóis, sírios, libaneses, japoneses e muitos outros que vieram para o Brasil também deixaram traços de sua cultura na língua, na alimentação, nas festas, tradições e muitas características. Essa festa aqui, por exemplo, é uma festa típica italiana, né? O carnaval foi trazido pelos portugueses, pelos colonizadores portugueses, que nós também herdamos a língua falada em nosso país.
O sushi, o sashimi, são heranças do povo japonês, por exemplo, o sushi e o sashimi. A paella é uma herança dos espanhóis. E a lista é grande. Porém, o prato típico mais consumido pelos brasileiros, que foi uma herança italiana, é a pizza, né? É um prato típico que todos nós brasileiros gostamos muito. Então, agora, meus amores, nós vamos realizar a atividade da página 99.